vou dizer uma coisa que vai incomodar muitos pais. Tratar toda a febre do seu filho pode estar atrapalhando a recuperação dele. E pior, você pode estar medicando por medo e não por necessidade. Se você aprendeu que febre é algo perigoso, que precisa baixar rápido, a qualquer custo, eu preciso te dizer uma coisa com toda a responsabilidade médica. Isso não é o que a ciência atual recomenda. A febre virou vilã, mas o verdadeiro problema é o pânico em torno dela. Hoje eu vou te mostrar o que a Sociedade Brasileira de Pediatria realmente orienta e por que isso é bem diferente do que muita gente faz em casa. A febre não é urgência. O desespero dos adultos é que costuma ser. Eu sei que sou forte, mas se você é pai ou mãe, precisa ouvir isso até o final. E aí você me pergunta, como assim, doutora? A febre não é urgência? Perfeito. É isso que eu vou te explicar agora. Vamos começar então quebrando um mito gigante. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, febre axilar começa em 37,5. Mas aqui vem a parte que quase ninguém entende. Isso não significa que você precisa medicar aos 37,5. A febre começa em 37,5, mas o erro começa quando você trata toda a febre como um perigo. O maior erro no manejo da febre não é errar o remédio, é achar que o número do termômetro é mais importante do que a criança. O termômetro não conhece o seu filho, é você que conhece. Uma criança brincando com 38,5 quase sempre preocupa menos do que uma criança caída no sofá com 37,8. Aqui entra o conceito oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela reconhece algo chamado de febrefobia. É o medo exagerado da febre. E ela faz pais cometerem erros graves. Exemplos: acordar a criança dormindo para dar remédio, alternar antitérmicos por garantia, medicar sem observar a criança, correr para o pronto-socorro só por causa do número. O medo da febre faz mais crianças serem medicadas desnecessariamente do que a febre em si. Se a criança está bem, ativa, brincando, a febre não precisa ser combatida imediatamente. Baixar a febre a qualquer custo não é cuidado, é ansiedade. Agora atenção! Existem situações em que a febre sim é um sinal de alerta. E aqui não é sobre número, é sobre contexto. Agora atenção! Se aparecer qualquer um desses sinais, procure atendimento imediato. Criança muito sonolenta ou difícil de acordar. Respiração rápida ou uma dificuldade respiratória. Manchas roxas na pele. Desidratação. Febre em bebê menor de 3 meses. Aqui sim, a febre importa. Antes de tudo, precisamos corrigir um erro muito comum. A febre não é doença. A febre é um mecanismo de defesa do corpo. O corpo ele aumenta a temperatura de propósito e isso ajuda a combater vírus e bactérias. A febre é um sinal de que o sistema imunológico está funcionando. Por isso é tão importante a gente saber o que é a febre. Então, memorize aí. Tratar toda a febre como inimiga é lutar contra o próprio corpo da criança. Bom, e como a gente deve medir corretamente a febre? Primeiro, que o termômetro digital axilar é a opção recomendada para crianças, então evite termômetro de mercúrio. O termômetro retal é o mais próximo da temperatura central, mas só é necessário e preferido para profissionais. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma lista para vocês mostrando quais lugares a gente fez o termômetro e qual é a temperatura correta. Bom, e quando usar antitérmicos? O antitérmico vai ser usado se houver desconforto evidente, como uma irritabilidade, um choro intenso, sono ruim, dor ou queda da atividade habitual, e os medicamentos mais utilizados são paracetamol, ibuprofeno ou dipirona. Só que vale a pena vocês verem o nosso vídeo falando que o ibuprofeno agora não é mais recomendado para febre sem sinais, ou seja, só para febre. Então, sempre utilizar de acordo com a orientação médica e de acordo com a idade da criança.
Não alternar antitérmicos sem indicação médica, pois tem hipótese de intoxicação e de erros. E nunca medicar apenas pelo número do termômetro. E agora, algumas perguntas frequentes que me fazem. Doutora, meu filho está com 38,5 e está brincando. Eu devo medicar? Não. A gente vai medicar o desconforto e não a temperatura. Então, se o seu filho está com 38,5, você vai dar bastante água, deixar ele com roupa fresca e observar. Doutora, a febre pode causar convulsão? Bom, a febre não é culpada pela convulsão. É a rapidez com que a temperatura sobe. Criança de 0 a 6 anos tem muita imaturidade, então por conta disso o cérebro vai ficar mais com dificuldade em realmente aceitar essa elevação de temperatura. E é por isso que é tão comum ter convulsão causada pela febre. Então não é toda febre que vai causar convulsão, tem criança que nunca vai convulsionar e tem criança que vai convulsionar até 3 vezes na vida. A convulsão febril ela não causa sequela, é uma convulsão que a gente diz que é benigna. Então tem vídeo no canal, o que fazer se meu filho convulsionar, como que é a convulsão febril, é bem explicadinho lá, dá uma olhadinha, tá? Doutora, e se a febre sobe e desce muitas vezes? Eu tô com medo, o que eu faço? Bom, gente, a febre, igual a gente disse, é o próprio corpo aumentando a temperatura para conseguir matar os vírus ou as bactérias. E o próprio corpo, ele também consegue abaixar essa temperatura para fazer com que já consegui matar, por exemplo. Já fico mais tranquilo e por conta disso eu já consigo abaixar a temperatura corretamente. Não precisam se preocupar. É só o que é importante se preocupar é em relação aos sinais de alerta que a gente já disse anteriormente. Esse vídeo te ajudou? Então compartilhe com outros pais. Informações corretas combatem o medo e protege as crianças. Comenta aqui embaixo qual foi a maior febre que seu filho já teve. Se inscreva no canal Doutora Ped para mais conteúdos baseados na Sociedade Brasileira de Pediatria.